se você quer ter sucesso, se você quer criar um posicionamento bacana, criar uma autoridade legal, produzir conteúdos legais, primeira coisa é a gente se expor e começar a olhar as pessoas que têm sucesso. O mentor que a gente tem é uma pessoa que já construiu o caminho que a gente quer trilhar, e se eu estou querendo ir para esse caminho, ele me poupa tempo de vida. Logo no começo mesmo, assim, né, aqui eu vou abrir mesmo aqui para todo mundo que está escutando a gente, né. Bem-vindos ao Na Proacast, o podcast sobre negócios para médicos que querem se posicionar com a autoridade no consultório e no digital, sem perder a ética e o propósito da medicina. E hoje eu tenho dois convidados extremamente especiais. A Manuela Carvalhal, ela é anestesista, TSA, empreendedora da área de educação. E o Livan, neuroradiologista e também empreendedor da educação. Eles são casados, parceiros da vida e dos negócios. Juntos fundaram duas empresas, o Propofando, que hoje é a maior empresa de educação na anestesia, uma empresa de educação continuada para anestesistas. O BIMED, uma empresa de educação empresarial para médicos focada na construção de braços educacionais no digital para médicos especialistas que trabalham com ética. Hoje, eles são sócios do Joel J, do Caio Carneiro e do Flávio Augusto na Mentoring League Society, o maior ecossistema da educação empresarial do Brasil. E nesse episódio a gente vai falar sobre mentalidade, sobre o valor de investir em si mesmo e sobre como o médico pode crescer no digital com ética, com propósito e com liberdade. Sejam muito bem-vindos, Manuela. Muito obrigada, Andréa, pelo convite. A gente está muito feliz. A gente veio direto do aeroporto aqui prestigiar você, o seu podcast. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, felicidade imensa estar aqui e ver você como empreendedora nordestina participando dessa vontade de trazer o empreendedorismo para o Nordeste. Assim, eu fico muito grato que eu sou daqui de uma pessoa também. Ah, que bom. Nordestinos empreendedores. É isso aí. Conquistando o mundo. É isso aí, é isso aí. E a gente ter esse podcast aqui é muito bom para a gente falar sobre empreendedorismo no digital e o quanto que isso é desafiador para a gente. Eu quero saber como que era a rotina de vocês antes de se tornarem empreendedores. Maravilha. Bom, vou começar explicando nossa rotina. A gente se conheceu em Botucatu, né? Então, eu e o Li, a gente se conheceu lá na Unesp. Eu no R1 da anestesia, ele no R1 da radiologia. E a nossa rotina, porque a nossa ideia de empreender, ela surgiu na residência, sabia, André? Lá no R3 que a gente teve a ideia de construir uma empresa de educação. Mas até então, a nossa rotina era aquela rotina então de residente naquela época, né? Aquela correria de residente. E aquela vontade nasceu ali. E foi naquele momento, ainda na residência, que a gente construiu ali inicialmente um Instagram e um canal no YouTube, mas já com a intenção de ter uma empresa de educação. Então, o nosso processo foi um pouco precoce nesse sentido, porque foi desde o R3 que a gente começou já a dar os pequenos passos e começar a se expor a essa mentalidade empreendedora que, para a gente que é médico, é completamente escondida, na verdade, né? Exatamente. Então, nesse momento, vocês perceberam que poderiam seguir um caminho diferente do que a maioria faz, né? Exato. Um caminho diferente da medicina. E aí eu queria saber quando que começou realmente esse empreendedorismo. Legal. E qual foi o maior desafio. Então, a mentalidade veio ali no final da residência, e aí vamos criar uma empresa de educação. Então, como foi, quais foram os desafios que vocês encontraram nesse começo, indo contra o que a maioria faz? Legal. Foram inúmeros, né, Li? Assim, eu venho de uma família extremamente humilde, né? Então, assim, meu pai foi um vencedor da vida, ele vendia bala na frente do cinema lá em João Pessoa, quando ele era pequeno, e aí ele foi crescendo na vida, crescendo ali. Então, eu estudei escola pública a vida toda, e aí decidi fazer medicina, mas eu saí do rumo da história da minha família, porque todo mundo, na verdade, é empreendedor. Então, assim, no final das contas, eu tinha uma veia de empreendedor dentro de mim, né? E apesar de eu ter ido para o rumo da medicina, né? E aí, quando eu conheci a Manu, eu estudava muito sobre empreendedorismo e eu dizia, não, quero passar metade do meu tempo como médico, metade como empreendedor. Lá na frente, acabou que as coisas foram se intensificando e acontecendo de uma maneira muito rápida.
até que a gente acabou realmente saindo da assistência a 2020, final de 2023, né? Mas durante muito tempo a gente conciliou, né? Porque é Exato. exatamente assim que se começa uma jornada empreendedora para a gente que é médico, né? A gente começa, na verdade, conciliando. Então, lá no começo, foi 2020 que a gente terminou a nossa residência, a gente estava em Botucatu, veio para São Paulo, então foi aquela fase de começar, né, a encontrar emprego, trabalhar, dava muito plantão, 2020 pandemia, então a rotina, assim, durante o processo inicial foi bem corrida, né? A nossa primeira empresa é o Propofando, então naquela época eu lembro muito bem o quanto que eu estava muito focada em passar no TSA, né? Para quem não sabe, o TSA não é o título de especialista comum, é o título superior de anestesiologia, poucas pessoas têm no Brasil. Então, aquilo passar de primeira naquele momento para mim era muito importante, né? Por quê? Porque eu precisava de uma narrativa, um storytelling que diferenciasse a minha empresa. Então, a gente ficou extremamente focado em conseguir criar uma comunidade em volta, né, da marca do Propofando e da minha história ali naquele storytelling, e ao mesmo tempo trabalhando, dando plantão, fazendo isso antes de ir para o plantão, estudando antes, acordando 4h30 às vezes da manhã para estudar, chegando do plantão estudando também. E do meu lado teve uma coisa engraçada, porque quando a gente acabou a residência, foi 2020, né? Então a gente foi para São Paulo trabalhar, não, agora eu vou trabalhar para ganhar dinheiro e tal. E aí quando a gente chegou em São Paulo, a pandemia estourou, eu fiz, não vou pegar o hospital para dar plantão, porque eu queria estudar para a prova do N4, né? Naquele momento. E aí, quando eu cheguei em 2020, vocês sabem como é que era a clínica, né? Tipo assim, eu ia para a clínica, fazia um ultrassom a manhã toda, então, tipo, não pagava nem o meu transporte para chegar lá, nem a gasolina para chegar lá, né? E acabou que eu fiquei com muito tempo ocioso, inclusive para estudar muito sobre, cara, a gente vai aprender sobre como gravar vídeo em chroma key, como editar vídeo. Cara, eu fiz logo do Propofando lá no começo, eu era designer lá do Propofando no começo, então a gente foi fazendo tudo, aprendendo várias habilidades e competências que a gente não tinha realmente na medicina, que a gente não aprendia na medicina, mas eu acho que foi extremamente essencial para esse começo ali da gente, sabe? E vocês contrataram uma empresa, vocês fizeram cursos de marketing, como que foi para poder entrar no digital? Porque até então a gente não tem preparo nenhum do ponto de vista da medicina para entender como que é esse mundo, como que funciona. Porque não é só... Tem gente que acha, vou gravar um vídeo e vou postar e as pessoas vão ter o tempo de assistir o vídeo da gente, né? É uma obrigação. Tem a obrigação de ver. Hoje em dia, a competição pelo tempo de alguém é muito valiosa. E não é só postar, não é só ficar conversando, não é só blogueiragem, que muita gente acha que é um mar de rosas entrar no digital, mas tem suas durezas também, né? Então, como que foi? Vocês fizeram cursos, vocês contrataram empresa? Legal. Como que foi para poder entrar aí no digital? Legal. Logo no começo mesmo, assim, né, que eu vou abrir mesmo aqui para todo mundo que está escutando a gente, né, porque logo no começo, ou seja, 2020, eu criei o Instagram na residência. O que eu comecei a fazer e o que eu recomendo muito que as pessoas façam é o seguinte, é observar as pessoas que têm sucesso. Primeira coisa, se você quer ter sucesso, se você quer criar um posicionamento bacana, criar uma autoridade legal, produzir conteúdos legais, primeira coisa é a gente se expor e começar a olhar as pessoas que têm sucesso, sabe? Então, eu sempre tive muito o hábito, André, de modelar as pessoas. E não necessariamente da nossa área. Às vezes você não tem ninguém na sua especialidade ali ainda grande, se posicionando, mas olhar para esse mundo do marketing digital que muitas vezes a gente nem olha. Então, naquele período que também explodiu tudo ali, na pandemia, né, o pessoal produzindo conteúdo, eu comecei a olhar. E aí eu fui encontrando alguns perfis que eu me identificava e eu comecei a fazer, sabe? Uma habilidade que eu tenho, assim, uma característica que eu tenho é realmente de executar, de fazer, para ver aquilo acontecer. Sabe aquilo de você testar rápido para errar rápido e melhorar? Porque é no campo de batalha que você aprende. Então, eu fiz muito isso em 2020. E aí, o que acontece, né? O que eu entendi, inclusive, e anotem aí, vocês que estão escutando essa frase, que é o seguinte, as pessoas, elas não compram o seu produto ou o seu serviço, as pessoas compram você. Então, a partir do momento que você toma a decisão de dar esse passo, por exemplo, para se posicionar ali nas redes sociais e entender que a conexão, a verdade, é a coisa mais importante. Então, ali em 2020, no começo mesmo da minha história, o que eu fiz foi mostrar a minha verdade.
Esse foi o primeiro passinho que eu dei. Então, o primeiro passo não foi imediatamente contratar uma agência para me ajudar, achando que qualquer agência que vai simplesmente gerar resultado não é a coisa mais difícil. Não sei como foi a sua experiência, mas a gente passou várias ciladas com agências, entendeu? Porque as pessoas acham que é só pagar uma agência, terceirizar e que vai dar tudo certo. Aí chega a agência, fazer aquelas receitas de bolo, tudo igual, que, cara, não gera resultado e você só gasta dinheiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado realmente, né, com esses passos que a gente dá, até para também não errar nesse posicionamento, né? E uma coisa que eu sei, que eu entendo assim muito bem nessa realidade de que é tão difícil a gente criar uma credibilidade no mercado, mas para perder também é rapidinho, né? Então, realmente, o médico caminhar totalmente sozinho também pode ser mais perigoso, né? É verdade. Essa experiência com marketing, se você entrar sem saber de nada, você vai encontrar muita gente que pode enganar você Muita, e dar muita, muito errado. E muita. você perde a sua essência, a sua autenticidade, você fica sem saber o que fazer e gasta dinheiro. É jogar, é uma torneira aberta, né? Que aí vai saindo pelo ralo sem resultado nenhum. Você vai gastar seu tempo aí em vão. Pegando um ponto do que a Manu foi trazendo também, assim, que você perguntou, a gente começou a ter mentores, eu acho que lá no final de 2020, foi antes, 2022, né, que a gente começou a ter mentores. E assim, eu digo que de lá para o resto da vida a gente não vai deixar de ter mentores, porque o mentor que a gente tem é uma pessoa que já construiu o caminho que a gente quer trilhar, e se eu estou querendo ir para esse caminho, ele me poupa tempo de vida. Ou seja, eu compro o bem mais precioso que eu tenho na minha vida, que é tempo. Se eu demoraria X tempo para sair daqui para chegar aqui, cara, ele me reduz esse tempo. Então, assim, eu acho que esse é o ponto. E aí a gente teve vários mentores desde lá, desde o Marcelo Germano, que ajudou a gente a construir nossa empresa, todo o processo de gestão, o Davidson Carvalho, que ajudou a gente em vendas, o Flávio Augusto, cara, o Genguê Diniz, eu sou mentorado do Genguê Diniz hoje em dia também. Então, assim, tem vários mentores que ajudaram muito a gente nessa evolução, assim, dessa jornada, né? O que é fundamental, né? Porque é um mundo completamente obscuro para o médico. Então, dar esse passo sem visão é ruim. Então, no começo, né, e aí continuando ali com tua pergunta, foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a modelar, mas com cautela. Primeiro mostrando a minha verdade. Qual que era a minha verdade? Era uma médica, estudando para passar de primeira na prova do TSA, me comprometi com as pessoas que eu ia fazer isso acontecer e mostrei a verdade. Então, eu comecei a formar o quê? Comunidade em volta do Propofando, que no Propofando naquela época era a cara da Manu, era a história da Manu. Então foi assim que a gente começou mesmo, a origem mesmo. Eu percebo que vocês dois são à frente da maioria dos médicos, porque a maioria dos médicos ainda tem aquela mentalidade CLT. Ah, eu vou ter o meu concurso público, eu vou ter a minha estabilidade, porque nem sempre a gente entende como segurança e estabilidade. E vocês tiveram alguma crença que precisaram quebrar nesse caminho para poder entrar no digital? Tinha alguma crença que limitava vocês? Que entrar nesse caminho poderia ser mais inseguro? Enfim, que investir financeiramente numa mentoria poderia também ser algo que não tivesse um retorno? Que a gente vê mentoria, às vezes, né, tem alguns coaches, digamos, né, no mercado, que prometem resultado e às vezes não entregam. Então, às vezes vira moda determinados movimentos, mas a gente precisa entender o que é que faz sentido nessa jornada. Então, teve alguma crença, teve algo que vocês perceberam que precisaram quebrar nesse caminho? Eu acho que, assim, são várias crenças aí que você vai descobrindo ao longo do caminho, sabe? Eu acho que tem níveis. Eu nunca tinha vendido nada na minha vida antes, né? E aí, para eu começar a vender, eu tive que quebrar várias crenças. E assim, depois eu era extremamente introvertido. Eu não conseguiria nem estar falando aqui. Mas depois que eu comecei a vender não desbloqueou em mim só, por exemplo, o processo de venda. Desbloqueou várias habilidades e competências no resto da minha vida. Cara, capacidade de comunicação, capacidade de oratória, a capacidade de liderar o meu time. Então, me mudou completamente o processo de aprender vendas. E aí a gente vai vendo que tem várias crenças que vão sendo quebradas ao longo dessa trajetória. A gente, como empreendedor, a gente começa às vezes com muito ego. Cara, o meio acadêmico, médico, é um meio de muito ego.
E aí a gente aprende aquilo ali, a gente entende que é daquilo ali. Cara, então quando você chega para liderar uma empresa, inicialmente você não aceita que um funcionário possa estar certo e você está errado. E aí você vai ter que quebrar essas coisas. Porque assim, cara, se o teu funcionário está certo e você está errado, cara, agradeça. Porque, e aceite. Às vezes a gente tem essa dificuldade de aceitar pelo lugar que a gente está, sabe? E aí quando a gente vai crescendo mais, a gente vai precisando de mais humildade para lidar com essas coisas, sabe? E liderar e servir, né? Então quando você vai subindo, você vai entendendo, cara, eu preciso ser cada vez mais humilde, não é menos humilde, sabe? Assim, acho que eu fui evoluindo muito ao longo desses últimos anos. No meu caso, assim, são inúmeras, né, que a gente enfrenta. Uma delas, assim, é aquele medo de você ser comparado às pessoas que estão fazendo as coisas erradas no digital, né? Porque, como você mesma citou, tem muito picareta, tem muita gente assim, que fala uma coisa e não é verdade, que quer vender uma coisa que não vive, que não construiu. Então, eu acho que o maior receio é a gente dar esse passo e achar que as pessoas vão julgar a gente dessa forma, como se a gente fosse desse grupo, assim, sabe? E isso é uma coisa que eu e o Li, a gente sempre quis muito bater na tecla, inclusive, dos nossos valores, do que a gente acha correto. Então, é para ir pro digital? Sim, mas é para ir, cara, sendo verdadeiro, trabalhando com ética, com medicina baseada em evidência, sem deixar de ser quem você é, sabe? Nunca ferindo isso, porque esses são princípios e valores que nunca devem ser violados. E aí, então, mas o maior medo é você ser visto do outro lado, sim, porque talvez no digital a maioria das pessoas ainda tá lá do outro lado, entendeu? E outro ponto, só para complementar a Manu, né? Quando a gente olha e diz, não, pô, cara, eu entrei na mentoria daquela pessoa, aquela pessoa não entregou, né? Assim, é lógico que existe um problema do próprio mentor lá que não entregou, mas existe outro lado, cara, você que escolheu essa pessoa. Então, assuma a responsabilidade de saber que você escolheu a pessoa errada também. E aí você tem que entender onde você quer chegar e qual a pessoa que de fato vai te levar àquele lugar. Aí você vai ver a história da pessoa. Será que a pessoa fez o que eu quero fazer? Se ela fez, beleza, cara. Se ela não fez, e se ela só tá de conversa, cara, então beleza, não é essa pessoa. E às vezes a gente confunde, né? A gente escolhe uma pessoa porque ela é muito boa no Instagram, e ser bom no Instagram significa ser bom no Instagram. Não significa que ela é boa realmente como empreendedor ou boa em qualquer outra situação. E aí você escolhe por ela ser boa no Instagram, porque ela tem autoridade no Instagram. E aí você acaba cometendo erro porque você também não sabe escolher. Da mesma forma, pegando a comparação com o médico do outro lado, né? Às vezes alguém chega, me indica um endocrinologista. Aí o médico, por exemplo, ele olha alguns colegas, ele sabe quem é o bom e ele sabe quem é o ruim, mas o paciente sabe? Ele não sabe. E meu ponto aqui é, cara, antes de você fazer essa escolha, estuda, pergunta, olha quem são as outras pessoas. Cara, aquela história daquela pessoa é de verdade ou não é? Entendeu? Então, isso te ajuda a tomar uma decisão correta. E engraçado que semana passada eu estava conversando com uma pessoa, né, que estava com interesse em entrar na minha mentoria e tudo mais, e a frustração dele era exatamente essa, sabe? De ter entrado num grupo, né, ele veio de uma mentoria prévia, em que ele não se identificou por conta dos valores dele. Eu acho que essa é uma dica muito importante para a gente dar para quem está escutando a gente, né? Porque assim, a escolha do mentor, ele tem que ter uma cautela mesmo, mas a primeira coisa que a gente tem que olhar são princípios e valores da outra pessoa. Isso é para mentor, isso é para sua empresa, isso é para sócio, colaborador, isso é para tudo, isso é para a vida, essa mensagem aqui. Para que você sempre olhe isso como é a primeira coisa, princípios e valores. Está alinhado? Perfeito. Agora vai lá, ver a história dele, ver se ele é de verdade, ver as outras coisas ali para ver se você se identifica, né, nessa escolha. Uhum. Duas mensagens que eu percebi assim, que são muito importantes, vocês falaram aqui de aprendizado ao longo dessa jornada. Uma é sobre vendas. A gente tem um tabu de que médico não pode vender e que vender é errado, né? Que a gente não pode ser bem remunerado por isso. E essa é uma crença que eu também já vivi, né? Do preço, aquela história, o preço, o paciente não vai poder pagar, ou o outro médico não vai poder pagar. Então, a gente julga, às vezes, uma venda pelo bolso do outro. E a gente não pode pensar nisso quando a gente vai pensar em precificar. A gente tem que pensar no que realmente vale. Sim. Né? Porque se é uma mentoria que a gente está oferecendo para alguém, imagina quanto tempo que essa pessoa vai passar para poder passar por essa jornada, né? E às vezes gastar dinheiro.
E a humildade, né? Que a gente, infelizmente, o meio médico não tem tanto essa palavra humildade. Aqui a gente está num ambiente seguro para falar sobre isso, mas uma frase que eu escutei muito é que quando a gente está no topo, todo mundo se ajuda, né? E quanto mais você prospera, mais você consegue servir. Então, Uhum. duas coisas que vocês falaram que para mim me chamaram muita atenção ao longo dessa jornada, porque falam que empreendedorismo, às vezes, a pessoa tem mais ego, mas não. Os empresários que eu conheci, Nossa, exato, Andréa. Para mim foi totalmente contrário. Esse é um choque pra É mim. um choque. Eu vi pessoas que são bilionários e eu achava que eram pessoas extremamente, tipo, cara, fica longe de mim, assim, e os caras perguntando pra gente de forma humilde, escutando de verdade e querendo saber quem a gente é. É. Enquanto eu via, cara, chefe de residência, às vezes um cara que tinha um cargo, um pouquinho, nada de Não quer passar o conhecimento, vai o morrer cara com aquele ego lá em cima, conhecimento, exatamente, entendeu? cara, assim, E então, isso realmente foi um impacto muito grande para mim, assim, de ver no empreendedorismo pessoas muito mais humildes do que dentro da medicina. Sabe? Isso foi uma das coisas que me encantou também, né? E quando você entra no ambiente mesmo, que você está numa mentoria, você tem outras pessoas, você vê que assim, cara, o tempo inteiro as pessoas querendo compartilhar, ajudar, sabe? Te fazer atingir o resultado que eu já consegui atingir. Isso é muito bacana, né? Muito diferente da medicina. Só me permite fazer uma observação com relação à venda, sabe? Com relação a vendas, assim, o médico, ele diz que não gosta de vender. Mas assim, o médico, ele vende toda hora. Cara, assim, o médico, todo dia ele tá vendendo. Mas em vez de vender diretamente para o paciente, ele tá vendendo a sua hora para um plano, para um convênio, e de forma muito barata, o plano pega realmente e cobra do paciente mais caro e realmente paga muito pouco para o médico. Mas, de qualquer forma, ele está vendendo sua hora de forma muito barata, né? Então, assim, porque ele tá tendo um intermediário ali no meio. Você nunca deixa de vender. Todo mundo está vendendo a todo tempo, né? Na verdade. Uhum. E algo muito importante é a questão de valores, né? A gente tem que estar ali, não é só uma mentoria, eu vou entrar na mentoria, eu vou crescer, né? A gente tem que estar alinhar as expectativas com quem está chegando também, porque a gente que vende mentoria, né? Que a gente não vai aceitar qualquer pessoa dentro do nosso Jamais. caminho que não está alinhado. Exato. Então, tanto eles têm que estar alinhados com a gente nos Perfeito. valores, quanto eles também têm que ter valores que a gente considera como que estão em conexão com a gente, sabe? Porque Total. tem que ter muito cuidado com quem está entrando, né? Muito particular, muito próximo, né? Então, se você não tem alinhamento com a pessoa que está ali do lado, cara, não vale ela colocar o dinheiro para estar junto de você. Eu que não me vendo para estar junto de uma pessoa que eu não quero. Eu sempre digo o seguinte, se o paciente não vai seguir o tratamento, eu prefiro nem prescrever e nem tratar, né? Total, porque ele não vai ter resultado. Qual que é o sentido de você ter uma pessoa que não vai ter resultado? E ainda vai falar mal, né? Ele vai falar. Exato. Ainda vai colocar a culpa em você. Ainda vai colocar em você. Exatamente. E vocês imaginam por que os médicos resistem tanto a investir em si mesmos? Seria que você... Eu sei que tem a crença, né? Que limita, eu não vou pagar por isso, mas eu quero ser bem pago. Né? O médico, ele diz, eu não vou pagar, mas eu quero ser bem pago. Então, eu penso que a crença pode ser um dos fatores que faz com que a gente resista para poder investir nisso, né? Investir num curso, numa mentoria, na própria carreira. Então, vocês imaginam, ao longo dessa jornada aí, construindo na educação, o que é que os médicos ainda resistem em investir? Perfeita. Eu acho que, assim, é toda uma crença, assim, né? A gente vive uma doutrina, na verdade. A medicina existe uma doutrina onde você é doutrinado achando que a sua vida é só servir, que tá tudo bem o sacrifício de você não ser bem remunerado. Então, a gente vem pensando dessa forma, que a gente tem que estudar muito e precisa mesmo estudar muito. E aí você estuda, aí você acha que você nunca tá pronto, aí vai para uma sub, outra sub, outra sub. Então, esse é o processo natural do médico. E aí, o que acontece? Ele não escuta nada desse mundo que ele precisa, cara, aprender a empreender, aprender sobre marketing, aprender sobre vendas, aprender sobre gestão. Ele não escuta isso durante, sei lá, 10, 12 anos de formação. Ele não escuta, ele não tá nesse mundo. E aí, eu acho que quando ele sai,
ele simplesmente ainda não está consciente. A maioria dos médicos, na minha opinião, eles ainda estão naquela, né, dos 5 níveis de consciência, né, que é uma forma que eu gosto de fazer planejamento estratégico. A maioria ali está no nível inconsciente, que ele nem sabe da importância daquilo, que não dá para ele só viver no piloto automático, porque se ele viver no piloto automático, cara, o que vai acontecer, né? Quem está acompanhando aí o censo médico que saiu agora de 2025 ou 2035, vai ter mais de 1 milhão de médicos. Então, se você continuar vivendo no piloto automático, o que vai acontecer é que simplesmente você vai lá, você vai sair, aí cardiologista, vai montar ali um consultório, mas ninguém falou para o médico que o consultório é uma empresa. Entendeu? Então, eu acho que existe uma resistência ainda inicial disso, pela falta de conhecimento, exposição a esse mundo. Porque para você conseguir crescer numa clínica, crescer no seu consultório, você tem que entender esse mundo empreendedor. Não adianta lutar contra ele, mas eu acredito que o médico, por não ter se disposto a isso durante anos, e pelo contrário, ter visto isso às vezes como de uma forma negativa, ele tem essa resistência maior mesmo, assim, sabe? De achar que é isso que ele precisa. Então, o que ele acha o que ele acaba fazendo? Não, se eu abrir um consultório, uma clínica, eu vou investir dinheiro na minha clínica para botar o melhor equipamento, o melhor sei lá o quê, o melhor tudo isso, aquilo. Aí ele gasta muito dinheiro, só que ele não sabe prospectar paciente. E aí ele não consegue vender, porque ele não sabe vendas. Ele não consegue gerir. E aí fica aquela bola de neve e ele perdido, desesperado, crescendo bem devagarzinho e achando que isso é o normal. E que quem cresce rápido, às vezes, é o picareta que está fazendo coisa errada. Isso não é verdade, né? Na minha concepção, é muito o modelo mental que é construído ao longo dos anos também, né? Por exemplo, quando eu estou dentro da faculdade, eu estou na crença de que quando eu acabar a faculdade, eu vou ser valorizado, certo? E aí que imediatamente as pessoas vão vir atrás de mim e vão me valorizar. Aí você diz, cara, não é assim. Você chega no momento e diz, para ser valorizado, eu vou ter que fazer uma especialização. Sei lá, aí você faz clínica médica, mais 2 anos, aí você vai, cara, ainda não estou sendo valorizado como eu deveria. Aí você faz mais 2 anos, por exemplo, de cardiologia. E aí, às vezes, você faz uma outra subespecialização. E você chega sempre no momento e você ainda não é valorizado do jeito que você acredita que você deveria. E assim, existe uma incapacidade dele perceber que ele foi treinado para ser funcionário. A faculdade treina o médico para ser funcionário. E quando você é funcionário, você depende de outros. E quando você depende de outros, é outra pessoa que vai te valorizar. Não é você que tem a capacidade de se valorizar na tua mão. E aí, a inversão disso é quando o médico percebe, não, eu não quero ser, eu quero ser o protagonista a partir de agora. E aí ele diz, não, beleza, eu quero ter meu próprio consultório porque aqui eu sou protagonista e aqui eu tenho controle de fato. Mas isso aqui é um pulo de modelo mental que ele tem que virar essa chavinha. Por quê? Você imagina, mesmo quando ele acaba e ele quer montar o consultório, qual o próximo passo que ele pensa, mano? Que ele vai dar? Eu quero montar o consultório, eu vou fazer um MBA na FGV. Nossa, que cilada, você, gente. Cara, não caiam nessa cilada. MBA na FGV, olha só, cara, é treinamento, é educação executiva. Educação executiva. O que é educação executiva para você que é médico e não sabe o que é? Eles estão te treinando para ser funcionário de novo, só que de um patamar maior. Para você ser um gestor dentro de uma clínica, um gestor dentro de um hospital, um gestor. Mas assim, cara, lá você não está aprendendo sobre a educação empresarial. Porque na FGV não vão te ensinar sobre educação empresarial. Inclusive, a maioria das pessoas que estão lá como professores não são empreendedores, alguns são, mas a maioria não são. E empreendedor não aprende com um chefe ou com um executivo, um professor executivo. Cara, empreendedor aprende com empreendedor. Então, assim, por isso que é super importante você arranjar um mentor que já trilhou o caminho que você quer trilhar. Porque, inclusive, você vai mudando o teu modelo de mental, você vai mudando a tua forma de pensar. E se você continua seguindo no caminho mental, ou no caminho ali acadêmico, você acaba nunca virando essa chave. Isso é muito verdade, né? E graças a Deus, na nossa história, a gente escutou isso muito cedo, né, Li? Empreendedor aprende com outro empreendedor. E isso foi abrindo a nossa visão. Porque no começo, quando você nem ouviu falar em mentor de negócio, você acha que é coach, você acha que é picareta, você acha que você não precisa disso.
Mas depois que você começa a se permite escutar, né? É esse conselho que eu dou para você que está escutando, que está vendo aqui. Se permita escutar, se permita se expor a esse ambiente para você conhecer. E aí você vai ver que tem gente de verdade, tem gente de mentira, como em qualquer outro lugar, e você se conecta com quem está alinhado com seus princípios e seus valores. Porque, cara, gente, quanto que custa economizar tempo, hein? Essa é uma das belezas, André, que eu vejo na mentoria. Cara, que lindo você caminhar com o mentor, porque você compra tempo de vida, porque você não precisa tentar sozinho. Cara, quantas coisas a gente já errou, você com certeza na sua jornada já quebrou a cabeça, errou, e agora simplesmente você vai passar todas as informações, tudo que você trilhou para aquela pessoa, mas olha que lindo, as melhores coisas principalmente, para ele trilhar um caminho mais curto. É lindo mentoria, assim. Depois que eu me permiti, mudei o ambiente, isso mudou a minha vida, assim. Isso fez a gente crescer muito rápido, né? Tem 2 pontos. Você não vai cometer os erros que ele já cometeu, que o teu mentor cometeu, né? E segundo, você pega os olhos da pessoa emprestado para ver uma visão que talvez você não veja do lugar que você tá. Porque se você tá aqui, a pessoa tá aqui, cara, você não tem capacidade de ver de onde essa pessoa tá vendo. E cada passo que a gente dá, cada escada, cada degrau de escada que a gente sobe, a gente consegue ver mais longe. Cara, o lead hoje não era o lead 1 ano atrás ou de 2 anos atrás. 2 anos atrás eu tinha uma visão limitada aqui. E aí eu vou subindo. Cada degrau que eu subo eu consigo ver mais longe. E quando a gente tem mentores, cara, aí é que a gente consegue ver mais longe ainda. Porque esse mentor, ele construiu outra jornada, ele fez outras mentorias, então você pega a bagagem dele e já te ajuda. Então, às vezes o pessoal diz, é papo de coach falar de mentalidade, mas não é. Eu também achava isso. Eu também achava. Sim, todo mundo, eu também. Entrei no digital aí em 2021 e eu achava, meu Deus, que mentalidade. E depois é que eu fui entendendo que é algo que a gente vai... primeiro, a gente tem que ver onde a gente quer chegar. E a gente vai planejando. Porque se a gente não tiver o planejamento, a gente vai seguir esse ciclo que o médico faz, que é um ciclo super confortável, não é? Porque você fazer gestão, você aprender outras habilidades e administrar é muito. Não é todo mundo que faz, né? Então, eu sei que vai ter gente que vai estar lá no CLT e está tudo bem. Cada um vai ter uma escolha, mas também não reclama da vida. Você que escolheu. Você que escolheu. Eu digo assim, você que escolheu, tá tudo bem, não foi você que escolheu? Então não reclama. Então, eu sou muito honesta em relação a isso. Cada um vai ter a vida que escolheu. Total, total. A gente colhe o que a gente planta, né? Mas eu acho que eu gosto muito de podcast. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, né? Porque a gente ajuda a conscientizar, né? A gente ajuda a ampliar a visão de quem tá escutando aqui, está se permitindo escutar. Cara, eu quero escutar. Eu quero ver como que é. Eu quero ver como essas pessoas que, cara, se destacaram na medicina, né, que tem resultado, como que elas pensam. Mas eu concordo contigo, assim, até falar de mentalidade, por mais que a gente, que já vive esse mundo, a gente já entendeu que, cara, essa é a coisa que vai te fazer gerar resultado, é mudar seu modelo mental, é alimentar, nutrir tua mentalidade diariamente. Mas quem está escutando não entende, tá tudo bem, você que não está entendendo, né? É só realmente, você só entende quando você entra no ambiente. E aí você olha para o teu mentor, você se inspira, você vê os colegas crescendo, um prosperando, um puxando o outro, e você vê que a força está naquela mentalidade. Mas é algo que é isso. Até falar sobre isso, as pessoas não entendem e está tudo bem. É um processo de conscientização que é longo também, né? Quem está escutando já está de parabéns por abrir a possibilidade de escutar por um caminho diferente. É um caminho que a gente não está habituado dentro da medicina, né? Queria saber, assim, tem erros que vocês cometeram ao longo dessa trajetória que vocês disseram, eu aprendi com esse erro? Porque a gente erra. Total. Ninguém é perfeito. Mas, assim, que erros? O que é que vocês, dentro da jornada, corrigiram a rota? Legal. Então, que a gente está numa rota e diz, opa, não, agora eu vou precisar mudar essa rota, mudar a proa, né? Então, o objetivo é mudar a proa da nossa carreira, da nossa vida. Então, quais erros ao longo dessa trajetória? Eu vou até falar desse ponto da seguinte forma. Antigamente, eu olhava muito dessa forma, né? Cara, um erro que eu cometi aqui, que eu vou mudar, então eu digo que eu movia de forma muito lenta, né?
Aí agora quando você tava falando, eu falei todo dia. Porque assim, cara, todo dia eu cometo vários erros e eu quero errar, inclusive cada vez mais, porque esses erros me fazem ir para outro patamar, entendeu? Só que antigamente eu cometia um erro, eu demorava muito a trocar a rota. Hoje em dia, cara, a gente comete erro todo dia, cometeu um pequeno erro, cara, eu mudo um pouquinho. Ah, eu mudo um pouquinho, entendeu? Então isso faz parte do nosso dia a dia, cara, e assim, super aberto. Inclusive a gente comunica isso para os nossos colaboradores, cara, é preciso errar rápido, aprender rápido, mudar rápido. Errar rápido, aprender rápido, mudar rápido. É inclusive um lema da gente dentro da empresa, entendeu? Enquanto mais a gente erra, né, mais a gente aprende, mais a gente muda de caminho, muda de direção. O grande problema é cometer o mesmo erro. Isso a gente não quer. Mas se eu tô cometendo erros diferentes todos os dias, cara, assim, é isso. É exatamente isso, mas eu vou pegar um específico, assim, porque eu acho que é um erro muito comum das pessoas, que é, a gente também já errou isso, que é com agência de marketing, sabe? A gente já errou isso no começo da nossa jornada, porque em um momento ainda inicial também, e eu ainda estava conhecendo esse mundo de mentor, que existe mentores, foi bem no início mesmo, a gente caiu nessa cilada de achar que você pode terceirizar 100%, entendeu? Da gente contratar uma agência e simplesmente achar que, cara, ela faz isso e eu continuo fazendo as minhas coisas e tal, do meu plantão, né? E, gente, agir dessa forma é algo que é cilada mesmo. Se você não conhece nada, não adianta. Porque a gente defende muito que a parte do planejamento estratégico, a parte pensante é nossa. Não adianta terceirizar, não vai ter resultado. E aí você vai estar gastando dinheiro, você vai estar gastando o seu tempo, porque em algum momento ali da tua rotina corrida, tu vai estar parando para gravar um bocado de vídeo, fazer um bocado de coisa para não ter resultado? Porque no fim das contas é resultado que tu quer. Qual que é o teu objetivo nas redes sociais? Então, tem que estar isso muito setado e teu conteúdo tem que estar embasado para gerar resultado. Mas a estratégia não adianta querer terceirizar e achar que é dessa forma. E você não precisa entender nada disso que alguém vai fazer para você. E principalmente quando a gente, por exemplo, fala de marketing e vendas, que a gente fala que marketing é o pulmão da empresa, vendas é o coração de toda a empresa. Ah, não, o cliente é o coração da empresa. Cara, não é. Sem vendas o cliente nem existe, nem é cliente. Ele nem é cliente, entendeu? Então, assim, realmente vendas é o que faz a empresa se mover. E se você delega as tuas vendas e delega o teu marketing para outra pessoa, cara, você está delegando para outra pessoa o coração e o pulmão da tua empresa, entendeu? Então, no final das contas, isso aqui é uma coisa que a gente mergulha muito no dia a dia para a gente entender, para a gente saber. E se, por exemplo, a gente tem pessoas que trabalham com a gente, cara, por exemplo, tráfego pago. Cara, se ninguém fizer o tráfego pago na tua empresa, eu vou fazer, porque eu já fiz, entendeu? E se o cara tá fazendo errado, eu vou saber, porque eu já fiz. Então, assim, eu vou saber direcionar as pessoas, entendeu? No coração da minha empresa, no core da minha empresa. Como cobrar, como que você vai metrificar, você não pode ficar Fundamental. assim, só sentadinho no sofá esperando que a empresa atue por você, porque Exatamente. ela vai ter uma visão diferente do que a gente tem. Às vezes a empresa quer crescer de uma forma e se não tiver a empresa de marketing, quando você for trocar, a sua visão fica Isso. prejudicada. As pessoas confundem o delegar com delargar. As pessoas confundem. Então, as pessoas, elas pegam ali uma agência de marketing, um vendedor para vender um infoproduto, enfim, e elas delargam. Elas faz aí o resultado, depois me conta. Você tem que delegar, mas conferir. Nunca delargar. Nunca deixar lá que você não entende de nada. Isso é um erro muito comum, muito comum. Né? E delegar é confiar e conferir. Confiar e Eu conferir. confio que você faz para eu ver. Beleza, você vai, pega de volta o resultado, confiro. Não, tá certo, beleza. Aí você vai tendo mais confiança. Confere, beleza. Você vai vendo que a pessoa, você vai dando mais confiança. Você vai dando trabalhos de níveis maiores. E aí você vai confiando. Ah, não, as pessoas não cumpriu com o que eu disse. Cara, beleza, você vai conferindo. Deixando essa conferência um pouco mais pesada. Então, assim, existe um processo que realmente faz com que a gente vá fazendo com que a pessoa que esteja do nosso lado vá nos entregando e a gente vá confiando mais nela. Mas que eu tenha a capacidade de direcionar a pessoa que está do outro lado. Apesar de, por exemplo, não, tem uma agência de marketing, mas beleza, você sabe o que é que ela está te entregando? Você sabe se os resultados de tráfego estão corretos? Você sabe se realmente eles estão de olho nas campanhas ou só estão delargando, você está gastando teu dinheiro
e a agência de marketing está com outras 20, 30, 50 pessoas e tipo assim, cara, você só é mais um pedaço ali as pessoas, e eles não estão... você é mais um, entendeu? Você é mais um. E eu costumo dizer assim, se o médico às vezes ele dizer, me diz uma empresa de marketing boa, eles vão muito por indicação. Terceirizar. Esse erro eles fazem e eles confiam achando que o outro colega Deu indicou certo que vai dar nele. certo. Então a gente assumir a proa da própria vida, da carreira, muda o ponteiro. Faz muita diferença. Então eu sempre digo, olha, não entra nesse meio se você não tiver disposto a realmente Exato. se dedicar. É uma empresa. Exato. Instagram é uma empresa. Instagram não dá trabalho, ele é um trabalho. Exato. Então, o consultório, ele é um trabalho. E as pessoas ficam, às vezes, como um tempo extra, como, eu vou fazer isso aqui como um extra. Exato. O problema é que a pessoa acha que o consultório é só atender o paciente. O médico... Esperar sentadinho, exatamente, né? esperar sentadinho e o paciente chegar. O paciente chega, fica ali sentadinho e vai chegando. Não é Agora, mais assim a eu medicina. achei muito bacana isso que você trouxe, Andréa, porque eu falo muito isso também, no sentido de que eu vejo muito, quando o médico ele decide dar esse passo no digital, ele tem dois caminhos para seguir, na minha opinião, tá? Um caminho onde, por exemplo, hoje o médico em si, ele faz o quê? Ele vende hora. Esse é o médico tradicional, ele vende hora. E aí você entrou no digital. Aí você tem que saber, cara, por que você está entrando no digital? Né? Você quer o quê? A princípio, a pessoa pensa, poxa, eu não queria vender minha hora, né? Mas aí tem dois caminhos para ele seguir. Tem um caminho que é o da maioria, infelizmente a maioria acha o quê? Não, eu não quero vender minha hora, mas eu vou continuar aqui só sendo médico, não vou aprender nada, vou terceirizar tudo. E aí ele acaba não tendo o resultado que ele espera no digital. Ou seja, ele começa a não priorizar, quando dá eu faço e tal. Essa pessoa que está com essa mentalidade, pensando dessa forma, ela nada mais é do que uma médica agora no digital, mas que continua refém. Existe um outro perfil, outro caminho, eu digo que são esses dois caminhos. O outro caminho que foi exatamente o caminho que a gente trilhou, eventualmente que você trilhou, de que não, a gente assume, a gente entrou no digital com um propósito grande, mas a gente entrou para ser protagonista. E aqui está a diferença das coisas. Protagonista, escrever a nossa história. Você escreveu a sua história, a gente escreveu a nossa história, ela não existia. Sabe? Mas para você assumir esse protagonismo, você tem que entender que você vai precisar adquirir conhecimentos que a faculdade não ensinou, que a residência não ensinou. Vai precisar dominar isso para que você possa delegar e saber conferir. Mas aí é muito essa virada de mentalidade, do quanto que você entende que o perfil de refém vão fazer para mim, aqui não vai funcionar. Mas o perfil protagonista, se você decidir que você vai virar a chave e vai fazer acontecer, você faz, você planta e você colhe isso, sabe? É muito bonito, né? Porque uma decisão muda tudo, né? Perfeito. Um aprendizado assim imenso com vocês nessa trajetória. E para quem não sabe, eu conheci os dois através do digital também. A gente está se conhecendo pessoalmente. Primeira hoje. vez. Então, o digital ele tem esse poder de conectar as pessoas, as verdades, os valores. Então, isso é muito poderoso. A gente tem um alcance grande e um alcance para o bem, né? Quando a gente se une para isso e realmente eu vejo como um grande avanço para nosso dia a dia. Eu queria perguntar, vocês tiveram medo em algum momento dessa trajetória de... vocês atualmente estão na empresa e deixaram a assistência, né, na linha de frente da assistência. Vocês tiveram medo durante esse caminho para entrar no digital, para poder construir a empresa, para construir o Propofando, o BIMED, para entrar na Mentor Relief Society? Vocês tiveram medo? Eu acredito que o medo, ele acompanha a vida do empreendedor, assim, sabe? Ele acompanha. Porque, novamente, é um mundo que a gente vai desbravando, que você não era expor, principalmente pra gente que é médico, né? E a gente vai desbravando. Cada dia que passa, cara, cada ano que passa, cada semana que passa, a gente vai descobrindo um mundo novo. E isso que nós dois, né, somos extremamente apaixonados por conhecer um mundo novo. Então, cada vez que a gente cresce um pouco, a gente sobe um degrau. E quando você sobe um degrau, você começa a expandir a tua visão, você enxerga mais coisas e dá aquele friozinho na barriga. O que será que tem ali?
entendeu? Então, eu acho que o medo, ele acompanha esse processo, porque são inúmeros desafios e pontos de inflexões que você passa na sua vida e que você precisa tomar uma decisão, né? E aí, por exemplo, ter deixado a assistência foi um ponto de inflexão na nossa vida e que a gente tomou essa decisão em algum momento, mas que nunca é fácil, assim como vários outros pontos de inflexões que a gente precisou tomar. E eu acho que esse friozinho na barriga, esse medo acompanha o empreendedor, né, Li? É isso. E assim, primeiramente, até eu trazer um pouco da minha visão de mundo, né? Eu olhava o medo de uma forma muito imatura. Eu olhava o medo como algo ruim, como um Que ia inimigo, paralisar, né? entendeu? Que me paralisava antigamente. E principalmente eu que era muito tímido, muito introvertido, né? E eu tinha muita dificuldade. E aí eu comecei a ressignificar o medo. Então, o medo, para mim, na verdade, ele aponta, inclusive, quais são minhas fraquezas e para onde que eu devo ir. Então, assim, hoje em dia eu tô muito ligado. Cara, o que é que eu tô sentindo medo aqui? Aí, quando eu vejo, não, tô sentindo medo de fazer aquilo ali. De apresentar, fazer uma palestra, tal coisa. Beleza, é para ali que eu vou. Porque se eu for para ali, eu vou conseguir dar um passo na minha vida que eu nunca dei. Eu vou conseguir me desenvolver e ser uma pessoa que eu nunca fui lá atrás. Se eu não seguir esse medo, cara, o que é que eu faço? Eu tô no mesmo lugar que eu tô. Então, assim, eu comecei, inclusive, a buscar o medo, entendeu? Olhar dentro de mim onde que tá o medo para deixar ele me guiar, para me dizer, cara, olha só, você precisa crescer para esse lugar aqui. E é engraçado, né, que falando em medo, por exemplo, tomar a decisão de entrar num projeto de mentoria, né, que as pessoas sabem que tem, assim como tem um valor enorme, né, você muda a sua vida com uma mentoria, né, só que existe aquele friozinho na barriga porque as pessoas não estão acostumadas com aquele preço, as pessoas não estão acostumadas. Então, existe aquele medo. Várias pessoas que eu converso têm aquele medo. Poxa, caramba, mas é um investimento e tal. Então, existe aquele friozinho na barriga. Eu lembro quando eu investi na minha primeira mentoria, André, e, cara, eu praticamente era, assim, recém-formada, entendeu? Assim, pouco tempo. Então, existiu aquele frio na barriga. Mas a gente acredita muito em Deus, sabe? Então, a gente sempre pensou dessa forma, cara, a gente vai dar nosso passo de coragem e Deus vai pôr o chão. Mas a gente vai, mesmo com esse medo, mas a gente vai dar o passo, a gente vai dar o passo, sabe? Então, a nossa vida foi muito pautada dessa forma, assim. Mas o medo, a gente vive com ele, assim, acho que ele faz parte. A gente vai em busca dele, porque a gente vai o tempo inteiro em busca de um novo desafio, né? E coragem é ir com medo, né? É ir com medo mesmo, sabe? Então, acho que faz parte. O medo é natural do ser humano, né? É um processo de proteção da nossa vida. Então, não tem como dizer, eu não vou ter medo Não tem como. Não de vou ter medo, não tem empreender, como. de investir financeiramente, porque tem um investimento alto, né? Mas aí o investimento muda o ponteiro da nossa vida. E tem algo que eu acho assim tão importante desse ambiente que a gente está de mentoria, é que o poder do ambiente também nos ajuda a também seguir. Então a gente sabe que a gente não está sozinho nessa jornada quando a gente dá um passo. Então tem sempre alguém que percorreu esse passo, que vai te ajudar, e você vai encontrando clareza para esse caminho que você quer, para essa visão que você pensa. Eu acho que um ponto que tem aqui é a incapacidade do médico de fazer uma distinção do que é caro e do que é barato. Porque o médico geralmente coloca o barato e o caro sobre o quanto que eu vou tirar do meu bolso de dinheiro. E barato e caro não é sobre isso. Barato e caro é sobre ROI, sobre o retorno sobre o investimento. Se eu investi R$10 e me voltou 1.000, pô, eu tive um retorno de investimento imenso. Se eu investi, por exemplo, R$10 e eu perdi os R$10, cara, é um retorno de investimento ruim. Então, assim, ter essa capacidade de olhar, cara, quando eu estou investindo, eu vou ter um retorno sobre o meu investimento, isso é o que muda a chave também para ele perceber realmente se aquilo vale ou não a pena. Total, né? Existe o ROI. E o ROI nem sempre é financeiro, inclusive, né? Exato. Pode ser, mas nem sempre. Tem todo o ROI de você intangível, que a gente chama, né? De você estar com acesso ao seu mentor, ao conhecimento dele, ao networking dele. Habilidade, competência Diversas. que não necessariamente financeira. Claro. E sobre o propósito, vocês têm um propósito, ou a visão, eu percebo que a visão ela pode mudar ao longo do caminho também, não é? Então não é algo estático. Tem gente que tem medo de ir para um caminho, mas às vezes a gente vai ajustando a rota, como o Lee falou, a gente vai errando e vai acertando, errando e ajustando, errando e ajustando. Quanto mais a gente errar, ninguém começa perfeito, ninguém é perfeito. No digital eu também gravava
uns vídeos que até hoje eu mostro, eu digo, meu Deus, a Aham. iluminação ruim, a voz baixa, a gente Uhum. melhora, né? Sim. Então, hoje vocês, qual é o propósito dentro da BIMED, dentro do Propofando? Tem algum propósito? A visão de vocês? Você falou sobre mudança e que propósito muda, e eu acho que isso é muito correto. O propósito muda de acordo com a visão. Eu lembro muito do Flávio Augusto falando sobre isso, né? O Flávio fala que todo mundo tem uma noção de propósito, que acha que Deus vai descer do céu e vai fazer, oh, este é o seu propósito. E não é sobre isso. O propósito, na verdade, cara, você escolhe o teu propósito para aquele momento de vida que você tem. Porque você imagina, como é que eu vou escolher um propósito para minha vida toda se eu tenho ainda 15, 20 anos e eu não sei o que eu vou ser lá na frente, entendeu? Então, inclusive o Flávio, cara, meu propósito era morar com a Luciana, namorar com a Luciana no começo, que é a esposa dele, né? Depois, comprar um apartamento e morar com a Luciana. Hoje o Flávio é bilionário, ele diz, cara, meu propósito foi mudando ao longo dessa trajetória, né? E o propósito da gente, realmente, lógico, foi mudando ao longo dessa trajetória. Eu queria ser médico. E eu achava que eu iria ser médico para o resto da minha vida. Eu era professor do Hospital das Clínicas da USP até 2 anos atrás. E eu achava que eu ia passar o resto da minha vida como professor do HC. Porque eu adorava fazer aquilo, entendeu? Só que aí eu percebi que isso foi bem legal na minha vida, porque eu sou o primeiro médico da minha família, eu sou o primeiro formado da minha família, entendeu? Primeiro que acabou a universidade na minha família. E educação mudou completamente a trajetória da minha vida, né? E aí, quando eu estava no HC, né, eu passei 2 anos como preceptor do HC e eu trabalhei 2 anos como voluntário. Eu não ganhei R$ 1 durante 2 anos. E mesmo assim, era o dia da minha semana que eu mais gostava. Era quando eu ensinava e não quando eu estava trabalhando na assistência. Aí eu percebi uma coisa, cara, tem alguma coisa aí. Pô, educação é uma coisa que pulsa realmente o meu coração. Aí eu fiz, pô, cara, talvez seja por aí. E aí, nesse momento, eu fiz, cara, a educação é muito meu propósito, transformar a vida das pessoas através da educação. E a gente foi para dentro da empresa a gente paga graduação para o pessoal, a gente paga pós-graduação, a gente paga curso, mentoria, a gente tem clube do livro dentro da própria empresa. Então, a gente transforma a vida dos médicos na ponta, mas a gente transforma também a vida dos nossos colaboradores no dia a dia, através da educação. Então, muito do nosso propósito é transformar a vida das pessoas através da educação. Que incrível a história de vocês dois, né? Então, você começou assim de uma origem humilde e foi já disruptivo em vários aspectos, em se tornar médico, graduado e voltou às raízes empreendedoras da família, né? Então, já tem essa veia empreendedora. Então, e entrar na Mentoring Link Society ajudou vocês nesse propósito a seguir? Como que foi essa jornada para poder entrar na Liga de Mentores? Legal. Sem dúvidas, assim, foi um marco na nossa história, né? A gente entrou exatamente ali em 1º de janeiro de 2025, a gente assinou ali o contrato e entrou como mentor, né? 31 de dezembro. Foi bem na virada do ano e basicamente é o que eu falo sempre, gente. Uma coisa que eu não tenho nenhuma intenção é de em algum momento na minha vida falar assim, a partir de agora eu que tomo as melhores decisões da minha vida, eu não preciso da opinião de ninguém, eu não tenho essa pretensão. Então, o tempo inteiro, né, depois que eu comecei a investir em mentores, eu continuo investindo, eu não pretendo parar. O fato de entrar na mentoria, na MLS, né, na verdade, na Liga, a intenção foi estar mais perto do Flávio. O Flávio Augusto é uma grande referência pra gente. Então, uma grande referência empreendedora, uma grande referência em mentalidade, em crescimento. É uma pessoa que ele olha o mundo de uma maneira completamente diferente. Então, a nossa principal intenção foi estar mais perto dele. Tá entendendo o jogo por trás do jogo, que a gente chama, né? E, ao mesmo tempo, estar em um ambiente completamente seleto, né? Porque quem está como mentor lá dentro da Liga é completamente diferenciado, né? O Flávio seleciona essas pessoas, então também tá naquele ambiente, tá naquela frequência, tá com pessoas que querem crescer cada vez mais, isso só faz elevar a tua referência. Então foi um momento que elevou completamente a nossa referência, esticou a gente, estica cada dia, né? Basicamente.
Muito interessante assim a colocação de vocês, porque o que a gente às vezes vê sobre crescimento na mentalidade do médico e quando a gente vive, não é sobre dinheiro. O dinheiro é importante também, mas ele não move a gente, porque é muito fraco. O propósito, o dinheiro é muito fraco, não Muito, muito, sustenta, né? muito, é. E aí é o que faz continuar um propósito maior. Vocês Exato. têm um propósito. O que é que faz o coração de vocês vibrar? É educação, né? Exato. Sim, perfeito. Dinheiro é consequência. Dinheiro tem que ser consequência de você. Eu digo muito, né? Deus deu um talento pra gente e quando eu levo esse talento pro digital, eu multiplico, eu transbordo na vida de milhares de pessoas que eu nem conheço. E você prospera mais. Dinheiro passa a ser consequência dessa atitude, dessa decisão, né? É assim que eu olho para o digital hoje em dia, do servir mais pessoas que você nem conhece, ir além do hospital, ir além da sua cidade, ir além do seu consultório, sabe? E isso é super importante que você falou, porque a gente vê isso muito, principalmente quando a gente olha para a pessoa que tem muito dinheiro. As pessoas que eu conheci, bilionários, que eu conheci, Flávio Augusto, Janguier Diniz, né? Eu vejo que são pessoas, cara, que estão ali para servir, que estão ali porque elas gostam, cara. Não é pelo dinheiro, entendeu? Um bocado de gente que tá olhando só para dinheiro, ele para no meio do caminho porque não tem propósito, não tem sentido aquilo ali, né? E até eu lembro cara, eu entrei na mentoria do Janguier Diniz, né? Falei com o Janguier e, tipo, o Janguier disse, não, vem aqui na minha casa, domingo à noite, 7 horas da noite. Eu fui na casa Tipo, do Janguier. na semana seguinte, né? A gente trocou uma ideia lá, foi a Manu, a gente trocou uma ideia lá com o Janguier, né? E a gente passou 2 horas e meia conversando com o Janguier lá. E aí a gente, ele deu uma risada, ele fez, minha mulher briga comigo que eu faço essas coisas, mas eu gosto. eu achei tão interessante aquilo. Porque, assim, mostra muito sobre ele, entendeu? Cara, ele não precisa daquilo. Ele não precisa trazer ninguém pra dentro da sua casa no domingo à noite, às 7 horas da noite. Às vezes ele disse, minha esposa e minha filha brigam comigo por causa disso. Né? Ele gosta disso. É um propósito. Que incrível, os bastidores, né? A gente está chegando ao final do Na Proacast e eu queria saber de vocês, que mensagem que vocês deixariam para os médicos que querem empreender, mas que ainda têm medo de mudar a rota, que querem ter essa vontade, mas ainda têm medo. Que mensagem vocês deixariam para eles? A primeira coisa é que eu falaria, né, para você que quer empreender, que quer dar esse passo de coragem. A primeira coisa é se permitir mesmo, né? Eu acredito que é você realmente mudar o ambiente para você se permitir. E assim, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que você se permitir a isso, busque ajuda. Busque alguém que já trilhou esse caminho, que está alinhado com seus princípios e seus valores, com o que você acredita, e só dá esse passo de coragem, sabe? É um investimento, né? Uma mentoria é um investimento que transforma a sua vida. Então, assim, foi assim, uma das melhores decisões que eu tomei quanto empreendedora, sabe? Na minha jornada, sem dúvida nenhuma. Então, eu iria realmente, né, eu te dou realmente esse conselho. Invista em mentoria, invista em buscar alguém de verdade para te acompanhar nessa jornada, porque você vai economizar tempo, dinheiro, porque às vezes a gente olha só para o dinheiro, né, do investimento, mas a gente não olha o quanto que a gente já está perdendo tentando sozinho, porque tempo é dinheiro. Então, esse é o passo que eu com certeza já indico aí para quem está assistindo e escutando esse podcast, dá esse passo de coragem. Deus põe o chão depois. Quer falar? O meu conselho é ter humildade. Deixa o teu ego acadêmico do lado e tenha humildade, sabe? Porque o primeiro passo, quando você sai do teu lugar e, por exemplo, você começa a se expor no digital, você vai ser chamado de blogueiro, você vai ser chamado de várias coisas. E aí o meu grande ponto aqui olha só, quando a gente estava lá atrás, quando a gente era todo mundo pirralho, a gente tinha televisão como grande meio digital. E a gente reclamava sempre, na televisão só passa porcaria, só passa besteira e tal. E aí, o digital hoje, o Instagram, ele permite que você fale para milhares e milhares de pessoas que podem mudar as vidas delas por conta de você se posicionar e do conhecimento que você está passando ali no digital. E o grande ponto aqui quando a gente vê pessoas que não têm tanta ética, cara, a gente tem um bocado de métrica careta, cara. E aí,
O cara que é picareta, ele vem pra cá muito fácil, ele não tem nenhuma barreira. E a gente que é acadêmico, cara, a gente tem um bocado de barreira e fica os coleguinhas tudo apontando o dedo um pro outro, entendeu? Ó, você é blogueiro, 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 não sei o que e tal. E aí os bons não vêm pro digital e quem vem? Os ruins. E aí o que que acontece? O que que acontece? O paciente só escuta gente ruim e aí fica todo mundo caindo no papo de um bocado de picareta. O que que acontece? Depois esse aqui fica reclamando, trancado dentro da faculdade dele, cheio do ego acadêmico dele, dizendo que isso não é papel dele. Cara, o teu papel é educar a população, o teu papel é curar a dor da população. E essa é uma dor imensa. Se o picareta tá tomando o teu espaço, cara, vai lá, se apresenta, vem pro digital e começa a educar as pessoas que estão ali no digital. Então, essa é a minha contribuição, inclusive essa é a minha indicação. E se você vai vir para o digital, cara, vem com alguém que tem ética, vem com alguém que pode te ajudar, vem com alguém que pode encurtar o teu caminho, que é o que a gente já conversou aqui. Maravilha. Muito obrigada aos dois. Fiquem à vontade para dizer o Instagram, o arroba, para o pessoal acompanhar vocês nessa trajetória. Vocês são incríveis, um prazer conhecê-los pessoalmente, de verdade. Saber que a gente encontra pessoas que têm esse senso de humildade, de alinhamento, de valores, de crescimento e de propósito, para mim é o que me move também nessa jornada. Então, é muito inspirador. Legal. Muito obrigada por inspirar. E eu espero que vocês inspirem mais pessoas aí a crescer com ética e com autoridade, né? E ter esse merecimento. Maravilha. Bom, André, foi um prazer. Obrigado pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui. Bom, nosso Instagram, né? O meu Instagram é @manuela_c_carvalhal e tem o Instagram da nossa mentoria, que é @bimed.mentoria, né? Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, vocês podem mandar lá, vai ser um prazer aí falar com vocês. Eu te agradeço também por esse momento, por essa oportunidade, assim, e por todo esse trabalho que você está fazendo também, e te desejo muito sucesso nesse trabalho do podcast, assim. Meu Instagram é @livandiniz, LEEVANDINZ, é um nome mais complexo, né? Mas é isso aí, agradeço muito pela oportunidade. Obrigada. E aí a gente encerra esse episódio do Na ProaCast. Se inscrevam no canal, nos acompanhem e continuem nessa jornada buscando carreira, buscando sucesso, buscando esse merecimento, porque a gente pode construir, a gente pode seguir a proa da nossa própria vida e da nossa carreira.